Então, amados, hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que tem a ver comigo, com os outros e com a gente. Essa semana eu estava, na verdade, semana passada eu estava ouvindo o pastor Joel Pereira e ele compartilhou sobre uma jovem que por 15 anos ela ouvia informações, pensamentos de pessoas a respeito daquela igreja, de forma que a sua mente foi trabalhada para ela nunca pisar naquela igreja. E um certo dia ela se permitiu estar lá e ela viveu uma experiência poderosa. E daquele dia em diante, ela nunca mais deixou de estar ali como igreja, naquele local. E no momento que o pastor Joel Pereira falava, ele disse o seguinte, que aquela jovem desenvolveu uma mente de combate. Tudo que se falava de positivo em relação àquela igreja, ela estava preparada para veementemente discordar e se posicionar a defender aquilo que a sua mente de combate tinha sido estimulada ao longo de 15 anos a realmente defender. Não é? Hoje eu quero conversar com vocês sobre destruindo a mente de combate. Destruindo a mente de combate. Certamente você, em algum momento, já se deparou com alguém que você convida, por exemplo, para uma comunhão com os irmãos. E a pessoa, de imediato, diz, eu já tenho minha religião. Ou você convida alguém para um tempo de oração. E ela, de imediato, diz, eu já tenho a minha igreja. Como se um convite que você fizesse afrontasse a dignidade daquela pessoa, a fé daquela pessoa, a crença daquela pessoa. Não é? Então, hoje eu trago uma mensagem de reflexão e eu quero muito que você possa refletir nesses 3 níveis. Diga, do eu, dos outros e de nós. E eu quero começar lendo Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Olha que interessante isso aqui. Paulo, ele, na verdade, ele era Saulo ainda, não tinha vivido uma experiência de conversão genuína. Ele se dirige ao sumo sacerdote. Quem eram os sumos sacerdotes? Eram as autoridades do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era como o conselho judaico. E aquele conselho dava direcionamentos e autorizações para que os seus membros pudessem agir. E Paulo se dirige a esses sacerdotes para pedir autorização para eles, para que ele pudesse agir, a atacar, a ferir, a parar homens e mulheres que fossem do caminho. Você vê aqui caminho com letra maiúscula, está vendo? O que é esse caminho? Esse caminho é exatamente a caminhada cristã. Aquelas pessoas que se converteram ao cristianismo e mudaram de direção. E a partir dali, eles passaram a caminhar na luz dos princípios e dos valores cristãos. Então, Paulo, ele desenvolve esse projeto e essa missão de vida, de parar
tudo aquilo que fosse contrário ao rigor do judaísmo. Olha o verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Sabe, queridos, eu não tenho como falar sobre essa destruição dessa mente de combate sem falar um pouco do que eu experimentei. Eu, muito cedo, fui apresentado à embriaguez. Aos 12 anos, eu passei a beber frequentemente. E essa prática me perseguiu por muitos anos na minha vida. Muitos anos. De forma que eu me tornei, de fato, alguém que não via graça na vida se não tivesse com esse amuleto, o álcool. E o fato é que quando eu tive uma experiência com Deus, eu comecei a mudar os meus valores, eu comecei a me permitir conhecer mais sobre as Escrituras, sobre a vontade de Deus para a minha vida. E a realidade é que chegou um dia que eu consegui me libertar 100%. E até hoje eu ando em vitória desse vício. Mas, por conta disso, a forma como eu fui apresentado e eu vivi até então nessa prática, eu desenvolvi uma mente de combate. Ninguém podia sequer ter a intenção de me tolher desse meu desejo de beber. E isso fez com que eu tivesse muita raiva de crente. Porque muitos crentes chegavam para mim e apontavam e diziam: tu vai para o inferno. Quem faz essas coisas vai para o inferno. E eu dizia: tu vai comigo, porque quem julga as pessoas também vai para o inferno. E o fato é que aquela minha vida doutrinada na prática sobre esse tipo de vícios desenvolveu em mim uma mente de combate. De forma que eu adiei muito, protelei muito, disse muitos nãos, porque eu achava que quando eu entrasse na lei dos crentes, para eu entrar na lei dos crentes, eu tinha que abandonar essas práticas, como de fato a gente vai abandonando, mas não por imposição, mas por revelação, não é verdade? Então a gente vê Paulo aqui, na verdade Saulo, ele foi educado para ser fariseu. Ele foi moldado na sua mente de forma a valorizar e defender a tradição, a lei, digamos assim, né? Esse judaísmo conservado de forma fanática. Muitos fariseus, eles foram criticados por Jesus devido ao quê? A hipocrisia. Pessoas que de fato conheciam a lei, mas eles priorizavam as regras em vez do amor e da justiça. Então Saulo, por considerar o cristianismo uma traição ao judaísmo, ele perseguia os seguidores de Cristo. Por quê? Porque ele tinha, aqueles seguidores de Cristo, eles tinham abandonado a prática da lei mosaica para seguir um tal de Jesus.
para seguir um tal de Jesus. Ou seja, as pessoas que agiam contrário àquilo que Saulo acreditava, elas eram perseguidas e mortas. Isso é fruto de quê? Isso é fruto exatamente dessa mente de combate. Vamos ler os versos 9 a 11 do capítulo 26 de Atos, olha só. Olha o nível de estrago que Saulo fazia. Aqui já é Paulo testemunhando, ele diz, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Veja o nível de crueldade de uma mente de combate. Olha o que uma pessoa que tem realmente esse tipo de mentalidade é capaz de fazer. E não somente contra os outros, queridos, mas contra si próprio. Hoje de manhã, eu conversando com a Rose, antes de vir para cá, e eu lendo, eu digo, amor, eu preciso, eu estou sentindo um incômodo ainda em relação à mensagem. E aí, eu comecei a ler de novo esse capítulo 26. E lá, a partir do verso 1, ele trata do discurso de Paulo sobre a sua conversão. E aí eu quero ler especificamente a partir do verso 12. Né? Ele diz assim, não vai estar no telão talvez, mas olha só, com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Essa voz falava a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu imagino que todos que estão aqui já ouviram isso. Em algum momento na sua caminhada, você já ouviu alguém falando, ou você já leu essa parte da Bíblia. Desse momento que vem a luz divina sobre Saulo. E vem esse diálogo. E ele continua e diz assim, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E hoje de manhã eu parei nisso aqui, cara. E eu comecei a conversar com a Rose, amor, o que são aguilhões? O que é recalcitrar? O que é que ele está dizendo aqui? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Vamos pensar sobre isso aqui? O que são os aguilhões? Você já viu aquelas boiadas? E os aguilhões, eles são... Hoje o pessoal usa cipó, né, Diegão? Para tanger os bois, digamos assim. Mas os aguilhões, eles são estruturas compridas e na ponta tem tipo uma ponta de lança. E aqueles aguilhões servem para ir tangendo, digamos assim, os animais. Só que tem alguns animais que eles, ao invés de se submeterem aos comandos desse aguilhão, eles ficam dando coice. E quanto mais esses animais davam coices, mais eles se machucavam com os aguilhões. E aqui Jesus pergunta para Saulo, cara, por que tu está me perseguindo? Por que tu me persegue? Eu quero fazer um convite sincero e amoroso para você. Eu falo com muito carinho, se você continuar insistindo em resistir o chamado de Deus para a sua vida, você vai sofrer, querido. E ele fala exatamente isso. Dura coisa
é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é você resistir ao chamado de Deus para a sua vida. E nós sabemos que quando nós não estamos no centro da vontade, nós sofremos o pão que o diabo amassou. É ou não é, queridos? É. O problema é que muitas vezes nós fomos lapidados e moldados para ter essa mentalidade de combate. E por mais que as pessoas e o próprio Senhor nos sinalize, nos mostre, nos admoeste, nos encoraje a ter uma mudança de postura, a nossa mentalidade de combate impede, porque a gente vai estar sempre armado, como eu estava, quando as pessoas vinham me aconselhar a largar essa prática. As práticas que me distanciavam do despertar sobrenatural. Vocês estão comigo? Amém? Então, quando nós fechamos o nosso coração para um ensino, para um conselho, isso normalmente acontece porque nós já temos uma convicção, uma mentalidade fechada sobre o assunto. Esse é um claro exemplo de uma mente de combate. Quando você mais quer ter razão do que simplesmente se permitir enxergar uma situação por um outro viés, por exemplo, a sua esposa olha e diz, amor, eu não consigo ver da forma que você vê. Será que se a gente fizesse assim não seria melhor? Só que você já está com a mente de combate tão severa que sequer você ouve sua esposa. E você faz do jeito que você quer, e sempre é do seu jeito, sempre é do seu jeito. Por mais que você sofra, essa mentalidade de combate vai te fazer caminhar com os teus próprios pés por um caminho que até parece bom para você, mas que no final leva à destruição. Então, hoje eu quero muito com você aprender mais de Deus, como destruir essa mente de combate. E com todo carinho, não é porque você tem 10, 15, 20, 30 anos de crente, não é porque você já leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem seminário, já fez curso de teologia, sabe a Bíblia de cor e salteado, não é por causa disso que você não pode aprender, por mais simples que seja a pessoa que está te ensinando. Cuidado com essa mentalidade, com essa mente de combate. Então nós vemos isso. A história de Saulo, a minha vida, você, enquanto eu estou compartilhando aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te trazendo à memória muitos fundamentos da sua mentalidade de combate hoje, mas existe esperança. Você crê que existe esperança? O que mudou em Saulo para ele passar de um seguidor de Jesus para o tão conhecido Paulo de Tarso? Nada mais foi do que a mente de combate que caiu por terra. Essa mentalidade que ontem nós vimos aqui, com muita propriedade, pelo pastor Wilson Neto, no viés das finanças. Por que você age como você age no que diz respeito às suas finanças? Porque ninguém pode mexer nos seus desejos. Porque os seus desejos têm sido uma prioridade. Custe o que custar, mas me convém ter prazer. Mas me convém fazer o que eu quero. Quando, na realidade, nós podemos viver o conforto adiado. Viver uma restrição do supérfluo hoje, para que amanhã a gente possa viver uma tranquilidade do básico. Não é? Então, essa mente de combate se caracteriza pela mente da pessoa que é resistente e já fica em posição de guerra. Isso você pode levar para vários viés, tá, queridos? Por exemplo, a pessoa que, por várias vezes, teve a ferida magoada no que diz respeito ao abuso. A pessoa que foi, por exemplo, rejeitada pela sua mãe
e ficou aos cuidados de outra família, e quando menos espera foi rejeitada por essa família, e carrega essa mente de combate para dentro do seu trabalho, e acha que todo mundo é contra ela, que ela vai, de forma que ela dispara um gatilho de autopreservação toda vez que alguém chega para ter algum tipo de relacionamento, por mais sincero e amoroso que essa pessoa esteja sendo. Então, é em vários aspectos. Quer ver uma mentalidade de guerra? Quando a gente, por exemplo, ontem o Wilson falou também sobre isso, o Wilson Neto disse a importância do conhecimento. Todos nós lidamos com finanças, queridos. Quem de nós faz um curso para aprender a ler um livro sobre finanças? Aí a mentalidade de guerra diz, mas eu não gosto de ler. Tá, querido. Se você já está com isso cauterizado na sua mente, busque outras alternativas. Vá no YouTube, pegue um audiobook. Você não lê, mas ouve. Está na academia, coloca uma pregação, bota a Bíblia em áudio, já que você não gosta de parar para ler. Todo carinho que eu digo. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Mas seja intencional em fazer cair por terra essa mente de combate. Né? Essa mente de combate, ela é caracterizada pela resistência ao plano de Deus. E sabemos que essa resistência só causa ainda mais sofrimento nas nossas vidas. Quantos de nós aqui olhamos para trás e dizemos, poxa, se eu tivesse tido essa luz antes, se eu tivesse tido essa compreensão antes, se eu tivesse o nível de maturidade que eu tenho hoje antes, a minha vida seria diferente. Eu me alegro quando eu vejo crianças de 8, 12 anos aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e eu olho e digo, meu Deus, se eu tivesse tido esse privilégio, tanto de peia que eu teria economizado na vida. Mas eu olho para trás e digo, não foi assim. E está tudo bem. Mas daqui por diante eu posso fazer diferente. Então hoje você está sendo apresentado a uma possibilidade de você fazer cair por terra, com a ajuda do Espírito Santo, pensamentos e crenças que te impedem de abrir teu coração para viver uma renovação da mente. Amém? Então, muitos relacionamentos, por exemplo, não dão certo por causa dessa mente de combate. Os dois foram criados, marido e mulher, em ambientes diferentes, famílias diferentes, contextos diferentes, e os dois se unem agora. Eles vão ter, é natural que eles tenham divergências. E eu tenho entendido que os casais nobres, eles crescem nas diferenças. Mas quem tem uma mente de combate e não abre essa mente para o novo de Deus, ela nunca vai ceder. Ela nunca vai se permitir olhar a vida por outros ângulos. Por quê? Ela está com a viseira. Sabe o que é a viseira? Aqueles cavalos que vão nas carroças. Tem uns cavalos que são meio assustados. Qualquer movimento eles já se assustam. Lá no sertão eu tenho um canário. O canário é um cavalo precioso, mas tem horas que você olha e diz, ele está vendo uma visagem, só pode. Você acredita em visagem? Ele está vendo alguma coisa que eu não estou vendo, porque do nada, você está cavalgando nele aqui, quando menos espera, ele dá um movimento assim, que você não estiver bem cauteloso, você cai. E aí você bota uma viseira. É um pedaço de couro no cabresto do cavalo, que fica aqui de lado, que ele só vê para frente. Quem tem essa mente de combate só enxerga num sentido. Ela não consegue ter uma visão holística da vida. É tudo daquele jeito. Tem que ser do meu jeito. Então, pensa comigo. Muitas pessoas tiveram experiências dolorosas na igreja. Uma liderança autoritária, talvez um pai. Por que nós temos tantos filhos de pastores desviados? Eu acredito que um dos grandes motivos para isso é o quê? A mente de combate desses pais, talvez. Nós aprendemos tanto com os nossos filhos. Não é porque você é o pai que você é o dono da verdade em todos os aspectos. Estava lendo uma historinha e o pai foi convidado para uma reunião na escola e ele tinha um compromisso muito sério no trabalho,
poderia sair dali um bom negócio no outro dia, coincidentemente no horário da reunião do seu filho, na escola. Mas murmurando, ele conseguiu priorizar a reunião da escola. E quando chega na escola, que a professora entrega o boletim, ele vê um monte de nota vermelha. E ele pensa com ele, rapaz, eu vim aqui para isso. Isso é um absurdo. E vai para casa furioso. Quando chega em casa, chama o filho. E começa a massacrar essa criança. E começa a ser grosseiro com seu filho. Como é que pode? A única coisa que você faz na vida é isso. E é desse jeito. Olha o tanto de nota vermelha. E aí ele já fica muito desequilibrado e a criança só chora. E aí ele mostra o boletim para a esposa. E a esposa pega aquele boletim depois e diz, leia com atenção. Quando ele foi ver, era o boletim do papai. Qual a nota que você dá para a presença do seu pai no seu dia a dia? 5. Qual a nota que você dá para o tempo que o seu pai dedica para ensinar suas tarefas da escola? 3. Mas aquele pai, ele estava movido por uma mente de combate. Eu lendo essa historinha, eu me identifiquei demais com ela. Meu Deus, quanto que eu fui lapidado ao longo da vida para ser severo. É sobre isso também. A hipocrisia. Pais e mães que exigem dos filhos aquilo que eles mesmos não dão conta de fazer. O legalismo. Esse rigor doutrinário. Isso acontece demais, gente. É esse rapaz que está no louvor? Quando, na realidade, quem aponta faz coisas muito piores. Falta de acolhimento, por exemplo. A pessoa estava em um ambiente que ela foi com expectativa de ser acolhida. E a igreja olha e diz, aqui você não entra. A não ser que você troque de roupa. Então essas coisas vão desenvolvendo essa mente de combate, que ela é fomentada, na verdade ela resulta em uma desconfiança mórbida, uma resistência. Então quando você convidar alguém, por exemplo, para ir para um tempo de oração e essa pessoa disser, eu já tenho a minha religião, ore, Senhor, eu desfaço agora em nome de Jesus toda resistência, Senhor. Não é sobre isso. Eu estou convidando para que a gente possa viver algo novo da parte do Senhor. O Senhor sabe a sinceridade do meu coração. E você ora no seu interior, para que aquela fortaleza, daquela mente de combate caia por terra, e essa pessoa possa, assim como Saulo, assim como o seu pastor, assim como você, possa viver um despertar para o sobrenatural de Deus. Amém, queridos? Então, infelizmente, hoje nós vivemos um tempo em que se exalta o individualismo, a busca pelo prazer. E é esse tipo de narrativa que nós somos bombardeados todos os dias, que torna a vida cristã, que obviamente envolve um compromisso, renúncia, um ambiente menos atraente. Eu não queria abrir mão do que você passou muito tempo sem abrir mão. O nosso pastor chama de pecadinho de estimação. Qual que é o seu pecadinho de estimação? Mas nós hoje sabemos que essa vida com Jesus é maravilhosa. Nós que hoje despertamos para a existência e a necessidade do combate dessa mente, desse tipo de mentalidade, né? Nós sabemos que nós podemos ter prazer uns nos outros. Nós sabemos que nós somos felizes. Hoje eu sei que eu não preciso mais estar embriagado para ter alegria e prazer nos ambientes e com as pessoas. Houve uma mudança de mentalidade. São tantos os motivos para se desenvolver essa mente de combate, e nós como igreja,
nós temos que estar unidos com esse propósito. Primeiro, diga eu. Depois, os outros. E o resultado, nós. Nós. Isso é muito forte. Então, muitos veem a igreja apenas como um conjunto de regras, em vez de um lugar de relacionamento e transformação. Outros defendem fortemente a ideia de que podem viver sua fé de forma isolada, sem necessidade de congregar, como se fosse uma ilha. Ninguém é uma ilha. Nós fomos criados por Deus, à imagem e semelhança dele, para ter relacionamento. Quando o Senhor diz, façamos o homem, é plural. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É uma comunhão. Isso é forte demais. Então, todas essas situações e muitas outras geram pessoas com mentes cauterizadas e corações endurecidos. Está lá em Efésios 4, 18. Obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. A pessoa tem a mente tão cauterizada de achar que não gosta de ler, que ela não se permite. E ela já estabeleceu isso como uma verdade na sua vida. Como que essa pessoa vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida, se ela não conhece a palavra? Não, na hora que eu começo a orar, dá sono. Irmão, supere essa mente de combate. Você já cria uma resistência sequer, se permite conhecer, meu Deus do céu. Então, assim como Saulo, nós precisamos superar essa mente de combate, e eu quero, junto com você, conversar sobre como superar e destruir essa mente de combate. Tá? E a primeira delas é exatamente o que aconteceu com Saulo. É ter uma experiência genuína com Cristo. Esse é o eu. Esse é o eu. E aqui eu não estou falando de viver uma religião, mas de experimentar uma verdadeira transformação que Cristo faz nas nossas vidas. Mas para isso é necessário a gente compreender que existe essa mente de guerra, essa mente de batalha, que nos impede de que o poder de Deus possa se aperfeiçoar nas nossas vidas. Porque é quando nós reconhecemos as nossas fraquezas que nós podemos ter uma mudança. Nós vimos isso ontem aqui com muita propriedade, no que diz respeito às finanças. Como que você vai mudar o seu estilo de vida se você não sabe nem o que você está fazendo hoje? Como que você vai economizar mais se você não sabe nem quanto que você está gastando hoje? E o pior, tem gente que perpetua a mediocridade nas finanças, porque, como o pastor Neto disse ontem aqui, tem medo de sentar e ver a realidade. Porque sabe que vai encontrar coisas ali que vão exigir dela mudanças de comportamentos. E isso requer renúncia. Só que essa mentalidade de guerra, de batalha, dispara um gatilho a ponto de você sequer querer compreender o que está acontecendo. Isso acontece em muitos relacionamentos, queridos. Mateus 18,15, se o irmão peca contra ti, tu vai até ele e resolve. Quantos de nós cristãos temos renunciado relacionamentos porque não queremos sair da zona de conforto para fazer o caminho de volta? Para trazer um confronto sincero. Vocês estão vendo aí o que é uma mente de combate, gente? É muito profundo. Então, Atos 9, 17 e 18 diz o seguinte, olha que forte isso. E Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Olha que forte. Essa experiência, quando Saulo teve a experiência da conversão, e aquelas escamas caíram dos olhos, lembre-se, queridos, nossa luta não é contra carne nem sangue.
mas contra espíritos e potestades nas regiões celestiais. Atrás de uma atitude existe uma pessoa, existe um ser humano, que vale tanto quanto você para Deus. Amém? Então, olha só, quando Saulo ele viveu essa conversão e as escamas caíram, agora, ele teve que aprender a lidar com a mente de combate das outras pessoas. Isso aqui é muito top, cara. Porque às vezes as pessoas vão para a igreja, acham que está tudo certo, agora aceitou Jesus, não vai ter mais problemas. Não, querido. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Mas você vai ter aflições. Especialmente dentro da igreja. A maior dor que a gente pode sentir é da traição de alguém que a gente ama. Alguém lá fora, que eu nem sei quem é, falar sobre mim, falar mal de mim, não dói. Como dói alguém que eu amo? Sim ou não? Ah, mas esse mundo é muito injusto. E você vai esperar o quê do mundo, querido? Nós vamos ter que lidar com a injustiça do mundo, fazendo brilhar a justiça de Deus, através das nossas vidas. E aí ele enfrentou resistências, inclusive dos próprios cristãos. Paulo agora, movido pelo poder do Espírito na sua vida, passa a pregar, a ter esse desejo, irmã, de falar da transformação que ele viveu para as pessoas. Olha o verso 26 de Atos 9. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Pensa aí, cara. Um cara assassino em Itapipoca. Itapipoca não tem assassinos, mas você imagina que tivesse um assassino serial killer aqui em Itapipoca e vocês soubessem quem é essa pessoa. Sem saber o que aconteceu com ela de ontem para hoje, você só presencia ela entrando na igreja. Qual é a sua expectativa? Seja bem honesto. Então, era legítimo que os discípulos olhassem para Paulo e tivessem o quê? Uma resistência. Pô, esse cara passou o tempo todo matando cristãos. E agora esse cidadão chega aqui e quer pousar de santo? Agora tu imagina a tua família, que sabe tudo o que tu fez. Até o dia que tu teve uma experiência com Deus. E aí agora, tu quer uma nova vida em Cristo Jesus, porque as coisas velhas passaram, se fizeram novas todas as coisas. E a partir daí não sou mais eu, mas é Cristo em mim a esperança da glória. Então eu sou uma nova criatura. Só que a galera que estava acostumada contigo não sabe. E tu vai ter que lidar com a mente de combate dessas pessoas. Um dos maiores problemas enfrentados por Paulo no princípio da sua caminhada cristã foi exatamente a desconfiança. Embora o seu testemunho fosse muito forte, ele viu o Senhor, sim ou não? Viu, mas a igreja não conseguia confiar nele. Então, meu amado, se você está na igreja e alguém olha diferente para você, lembre-se, quem está transformado é você, não necessariamente a outra pessoa. Então é responsabilidade minha e sua se posicionar e ter postura de mais espiritual, para poder, junto com aquele irmão, ajudar o outro a desenvolver esse cair por terra daquela mente de combate. Paulo passou a ter que lidar com essa mentalidade de combate. E aí entra o que está lá em Romanos 12:2, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos aprender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente, de fato, desenvolver daqui por diante hábitos de fazer cair por terra toda mente de combate. Nós temos que lidar com a mente de combate dos outros enquanto superamos a nossa mente de combate também. Então, com todo carinho,
Se você acha que você vai esperar ficar todo certinho para poder cuidar de outras pessoas, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai, porque você sempre vai ter o que ajustar na sua vida. Do mesmo jeito, como falou ontem pastor Wilson Neto, você está vendo como vai para todas as áreas. Se você acha que você só vai poder honrar a Deus com os seus bens depois que você tiver com saldo positivo, isso é um grande engano do maligno. Porque se você não consegue ser fiel a Deus ganhando um salário mínimo, muito menos você será ganhando 10 mil reais. É porque isso é coração. Não é resultado. O resultado é uma consequência do seu coração, das suas motivações. Outra forma da gente destruir a mente de guerra é auxiliando os outros a vencer essa mentalidade. E não simplesmente desistindo dos relacionamentos. Então aqui entram os outros. É incrível como nós somos tão abençoados quando nós servimos as pessoas. É aquilo que a gente costuma dizer, quando nós cuidamos de gente, Deus cuida da gente. Quando nós cuidamos das pessoas, Deus cuida dos nossos negócios. E às vezes a gente vive um ativismo religioso, querendo agradar a Deus mais do que os outros, para ver se Deus abre os olhos para a gente, para abençoar a gente, quando na realidade, Deus, mais do que sacrifício, né? Mais do que sacrifício, Deus quer é obediência. É obediência. Então existe um cara na Bíblia chamado José. Alguém já ouviu falar sobre José? Só que talvez você esteja pensando no José do Egito. Seja bem honesto, quantos pensaram no José do Egito? Levanta a mão assim. Pois é. Eu quero falar do José que está lá em Atos 4:36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre. Esse cara é uma inspiração. Tanto quanto José do Egito, esse José, Barnabé, é para mim um dos fenômenos da palavra de Deus. Porque foi ele que cuidou de Paulo, gente. Você tem noção? Aqui é um líder de sucesso, que faz um sucessor bem-sucedido, sim ou não? Então nós vimos que no verso 26 do capítulo 9 de Atos, lá em Jerusalém, quando Paulo procurou se juntar com os discípulos, todos resistiram. Por quê? Porque temiam a Paulo. Mas esse José foi o instrumento de Deus para auxiliar Paulo a lidar com a mente de batalha dos outros. E é isso que eu e você fazemos na dinâmica diária de discipulado. Quando você lidera uma célula, quando você abre as portas da sua casa para receber a igreja de Cristo, quando você tem um tempo de qualidade com alguém que precisa de um conselho, quando você faz a integração. Deixa eu te dizer, você acha que não vale de nada ficar ali naquele corredor recebendo os irmãos? Você está agindo como um Barnabé. Você está sendo um canal para integrar as pessoas na vida da igreja. Meu Deus do céu. Isso é muito forte. Olha o verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, tomando quem? Diga, Paulo. Levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregaram ousadamente em nome de Jesus. O cara que se colocou na brecha, o intercessor, ele faz isso. O intercessor, ele leva as petições diante do Senhor, envolvendo pessoas que muitas vezes ele nem conhece. Barnabé fez o seguinte, presta atenção aqui, ó. Esse cara aqui, vocês me conhecem. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse cara aqui, ele viveu uma experiência com Deus. Ele viveu uma verdadeira transformação de vida. Em outras palavras, acolha-os. Acolham a ele. Barnabé estava ajudando os irmãos a vencerem aquela mente de combate. E não somente aos irmãos, mas a Paulo também, a lidar com a mente de combate dos outros. Uau! Então, uma vez que nós vencemos a mente de combate, nós vamos ajudar pessoas a vencerem esse desafio também. Por isso que a grande comissão, ela para mim nunca foi
tão clara como está agora depois dessa mensagem. Por isso que, de fato, fazer discípulos não é uma escolha para quem se rotula crente, para quem se rotula cristão. Com todo o carinho que eu digo, se a sua agenda não tem tempo para cuidar de ninguém, a sua agenda está fora do propósito. Nós fomos chamados para isso, para sermos instrumentos. Por mais que resistam, perseverem. Porque se tivessem desistido de mim, quando eu resistia, talvez eu nem vivo estivesse. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma esposa, uma bênção do Senhor. Eu tenho uma família com 3 filhos maravilhosos, flechas, que eu tenho ensinado o caminho que eles devem andar e eu tenho certeza que eles jamais se desviarão. E mais do que isso, eu tenho o privilégio de, com autoridade, estar aqui diante de vocês para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Agora eu queria que você pensasse comigo. Se eu vivi essa experiência e vivo todos os dias, eu quero fazer uma pergunta, quero que você seja bem honesto. Por que que você não? Por que não? Se eu fosse abrir a minha caixa preta aqui, talvez você nunca mais nem queria me ver. De todos aqui, eu tenho certeza, sem medo de errar, eu sou o pior. Eu já fiz piores coisas que você, querido. Então deixa eu te dizer, que essa mente de combate caia por terra. Que a gente realmente só se lance, que a gente só se permita Deus fazer o que Ele quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Seja você um valente nessa missão de fazer cair por terra mentes de combates estabelecidas por aí, amém? E no final, diga nós, sendo igreja, uma igreja saudável, uma igreja que valoriza relacionamentos, que valoriza discipulado, uma igreja que de fato é intencional em restabelecer, em reconstruir confiança. Tem pessoas aqui no nosso meio que, se eu fosse falar, eu ia precisar de muito tempo. Mas tem pessoas no nosso meio que chegaram aqui como Jacó, enganador, trapaceiro. Na boca das pessoas não prestava para nada. Como é que pode? Hoje são homens e mulheres que têm um nome. Porque Deus mudou a vida dessas pessoas. Famílias destruídas. Quantos e quantos e quantos aqui, meu Deus do céu. Como igreja, nós vamos sim ajudar quem precisa ser ajudado. Um exemplo disso é o Evaldo. Quem conhece o Evaldo Mesquita aqui? O Evaldo viveu uma grande tragédia aqui com a gente. Ele e sua esposa Aline, recém-casados, ela estava grávida. Evaldo viveu uma grande perda. Sua esposa morreu em um acidente fatal, uma tragédia, foi um baque, uma pancada. Mas o Evaldo tinha um ambiente seguro. O Evaldo foi amado como nunca antes. Davi e a Lídia, meu Deus do céu, eles deram a vida pelo Evaldo. Toda angústia, todo sofrimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não sabe. E eu posso falar isso porque é um testemunho público do Evaldo. Vocês lembram que a gente tinha ali, onde hoje é a sala dos voluntários, era a sala do acolhimento? Tinha uma parede azul, com vários portas-retratos ali, e um sofá, que hoje esse sofá está no corredor do Pais Kids. E o Evaldo pediu um gabinete comigo com a Rose. E o Evaldo, ele chorando, junto com a sua esposa, antes dessa tragédia acontecer. Ele disse, pastor Anderson, pastora Rose, eu vim aqui para pedir perdão para a igreja, na pessoa de vocês. Aí eu olhei assim,
Meu filho, o que foi que aconteceu? Eu não estou entendendo. Aí ele disse, pastor, antes de eu me permitir conhecer a Igreja da Paz, eu tinha um preconceito muito grande. Eu ouvi coisas de pessoas que falavam da igreja sem sequer conhecer a igreja. E eu vim aqui para pedir perdão para vocês. Porque depois que eu me permiti conhecer, esse é o lugar que eu quero ficar. E aí, queridos, eu volto para o começo da mensagem. Quando o pastor Joel Pereira disse que aquela jovem, por 15 anos, foi doutrinada em um rigor que fez desenvolver nela uma mente de combate, que ela odiava algo sem sequer conhecer. Você tem noção do que é isso? Você talvez teria o desejo de fazer o que o Evaldo fez e nunca pensou nisso. Mas mais do que isso, eu quero que a gente, como igreja, entenda o seguinte. Nós não devemos justificar nada para ninguém. A cruz de Cristo, por si só, ela é constrangedora. Por si só, a cruz é constrangedora. Nós não precisamos constranger ninguém. Nós temos revelação da nossa identidade, do que nós viemos fazer aqui. Nós temos revelação da missão, da nobreza que é a visão da nossa igreja. Nós sabemos o quão sublimes são os valores da nossa igreja. O que as pessoas pensam ou falam a respeito de pessoas e instituições, na maioria das vezes, tem mais a ver com elas do que com o alvo do seu julgamento. Então, eu vim aqui para te dizer, fique em paz, fica tranquilo, só seja um agente de transformação, só continue guerreando as batalhas, superando essa mente de combate em vários aspectos da sua vida, se permitindo ser um agente de Deus para ajudar as pessoas a também terem a revelação do combate dessa mente de guerra, e juntos nós vamos ser igreja para continuar nesse projeto, o projeto mais sublime da face da terra, que é expandir o reino de Deus. Vocês estão comigo, amém? Dê para Jesus mais uma bem forte salva de palmas. Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus. A realidade é que Deus nos convida para lutar contra o nosso chamado. Não devemos lutar contra o nosso chamado. Então, que essa mente de batalha caia por terra para que a gente possa viver os desígnios e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.